Hoje vamos falar de uma pesquisa da Cátedra Ciências Econômicas do Seguro. É uma cátedra da ANSP, Academia Nacional de Seguros e Previdência. A cátedra acabou de fazer essa pesquisa e divulgar esse trabalho. Esse trabalho faz um levantamento da opinião profissional dos acadêmicos desta instituição ANSP. E para isso contaremos com a presença e a análise de Francisco Galiza. Galiza, tudo bom com você? Você é o coordenador dessa cátedra. O que você pode falar sobre esse estudo? O que tem de mais importante? Isso, Paulo. E primeiro é importante dizer, para quem não conhece, que a ANSP foi fundada em 1993, né? É uma instituição, uma associação sem fins lucrativos, né? Voltada para o aperfeiçoamento institucional do seguro, de previdência privada e das instituições afins. Esse é um estudo divulgado pela Cátedra Ciências Econômicas de Seguro, quer dizer, não é necessariamente a opinião da ANSP do estudo, e que a gente fez a partir de uma pesquisa com os acadêmicos, que foi bastante interessante. Galiza, aí em termos de amostra, qual foi o resultado? Os números foram consistentes? Paulo, essa pergunta é muito boa, porque esse conceito, algumas vezes, não é bem compreendido. Então, é importante deixar isso mais ou menos claro. Quando se faz uma pesquisa, há duas variáveis chaves. Primeiro, a população que você analisa. Tá? Em segundo, o tamanho da amostra. Então, por exemplo, quando você faz uma pesquisa eleitoral, dessas que o Datafolha apresenta, etc., você tem uma população de milhões de pessoas que você quer captar. Nesse caso, mesmo com a população gigantesca, você consegue uma amostra de qualidade razoável quando é 3.000, 3.500, 4.000 pessoas. Né? Mas o que acontece? Quando você diminui o universo da amostra, o universo da população que você está analisando, a amostra vai diminuir, mas a representatividade dessa amostra tem que ser maior. Tá? Então, por exemplo, vamos citar o caso da ANSP desse estudo, são tem hoje atualmente 263 acadêmicos. A nossa amostra nessa pesquisa foi de aproximadamente 50%. O número em si, 50%, pode ser elevado, mas como o universo dos acadêmicos é menor, acaba proporcionando uma margem de erro um pouco maior do que o usual que a gente observa, por exemplo, nas pesquisas eleitorais, tá? Que a margem de erro é de 2 a 3 pontos percentuais. Nesse caso, a nossa margem de erro ficou em 6%. Tá? Então, a gente pode ter algumas conclusões, desde que o número seja bem maior do que esperado. Vamos dar um exemplo para concluir essa análise rápida. Supondo que a gente vai encontrar que uma colocação seja aprovada por 70%. Nesse caso, com uma margem de erro de 6%, o valor correto ficaria entre 64% e 76%. Ainda era suficiente para dizer que a maioria, tá? Porque 64% é bem acima de 50%. Mas se você aproxima os valores próximo de 50%, aí a conclusão já fica dúbia. Né? Então, as nossas conclusões desse estudo foram naqueles percentuais em que tem uma opinião bastante sólida no caso dos acadêmicos. Galiza, e nesse sentido, quais são os resultados que a gente pode afirmar com mais certeza, com mais precisão? Isso, Paulo. Eu preparei uma tabelinha aqui que a gente fez 9 perguntas na pesquisa. Então, por exemplo, aqui essa tabela ela resume mais ou menos os conceitos principais que a gente pode afirmar com certeza. Então, por exemplo, com excelente significância, com a significância bastante forte, tá, que foi um percentual elevado, os acadêmicos consideram que o crescimento do setor de seguros ocorrido nos últimos anos foi, no mínimo, bom. Isso é uma afirmação que a gente pode fazer com certeza em relação ao mercado. Com uma significância muito boa, não tão grande, mas ainda muito boa, os acadêmicos consideram que a lei, que é o novo marco de seguro, será no mínimo relevante para o desenvolvimento de tal setor. Outra pergunta também que a gente fez foi sobre os principais riscos do mercado enfrentado, no mercado de seguros e da sociedade de modo geral. Também com uma boa significância, a gente diz que para os próximos 2 anos, os riscos mais importantes, segundo os acadêmicos, seriam os ambientais, climáticos, cibernéticos e a violação de dados. Com boa significância, é uma significância boa, mas não tão forte como as anteriores, os acadêmicos consideram que a Lei 213 de 2025, a Lei das Cooperativas, será no mínimo importante do mercado.
A estimativa de crescimento do mercado nominal é em torno de 10%, que é um valor coerente, com muito boa significância também, tá? Que a inteligência artificial deve ser a ferramenta tecnológica mais vai influenciar o mercado nos próximos anos. E, por fim, também com excelente significância, tá? Os acadêmicos, a gente fez uma pergunta, indicariam um jovem conhecido seu para trabalhar na área de seguros. Então, dependendo do grau de resposta, a gente tem graus de significância distintos, do que fica uma coisa muito boa. Muito bom. Esta edição do Panorama do Seguro está chegando ao final. Obrigado, Francisco Galiza. Obrigado, Paulo. Eu queria fazer, Paulo, alguns agradecimentos rápidos nessa minha despedida do programa de hoje. Primeiro, agradecer a uma equipe que me ajudou a formar, a desenvolver essa pesquisa. Quer dizer, embora eu tenha ficado à frente, mas uma equipe com sugestões, com opiniões, né? Não vou citar o nome dos acadêmicos, foi uma equipe bastante grande que me ajudou a sugerir perguntas, etc., né? O segundo agradecimento que eu quero fazer sobre a participação dos acadêmicos. A gente teve mais de 120 acadêmicos que participaram dessa pesquisa de forma voluntária, então fica também o meu agradecimento pessoal. E sempre lembrando, Paulo, os acadêmicos da ANSP têm uma grande formação acadêmica, muitos deles também uma grande projeção profissional. Então, essas opiniões são opiniões extremamente abalizadas, extremamente confiáveis e que, nesse sentido, é uma referência para o mercado de seguros. Eu fiquei bastante satisfeito de ter ficado à frente desse estudo pela cátedra que eu sou coordenador. Muito obrigado a todos. Sem sombra de dúvidas, Galiza, os principais intelectuais estão na ANSP, Academia Nacional de Seguros e Previdência. Bom, obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Espero por você na próxima edição. Um forte abraço, se cuide, fique bem.